Você traz um jogador que te dá te dá certa segurança. Você não sabe o futuro, o cara pode se machucar no primeiro treino, mas em tese é um jogador que não tem histórico de lesão e tudo mais. No mais, nada que choque a gente, como a contratação do goleiro e tudo mais, e alguns jogadores que vão começar a sair. Esperado, o São Paulo vai ter que enxugar esse elenco, vai ter que enxugar a folha salarial e, como disse o Crespo na Vila Belmiro, na despedida do São Paulo da temporada. O São Paulo inicia a temporada de 2026 pensando em 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Pode ser duro para o torcedor? Pode, mas assim como disse o Crespo naquela coletiva, não é mais o São Paulo do Miller. Quem dera, né, que fosse, e tomara que volte a ser um dia. Mas hoje a realidade do São Paulo é essa: trabalhar para se reestruturar financeiramente, não ser rebaixado e ver o que dá o resto da temporada. Infelizmente é isso mesmo. Estou de acordo com o Crespo, Mina. Olha só, em relação ao Mateuzinho, Danielzinho. Uma coisa é jogar no Mirassol, o time tá certinho. Outra coisa é chegar num time que você precisa ser um salvador na posição. Ser protagonista ali, ser o cara. É diferente, apesar de ser um bom jogador. O goleiro, quando você traz um goleiro, significa que você não confia no seu atual goleiro. Né? Esse goleiro que vem, o Coronel, claro, ele vem para disputar a posição com o Rafael. Já foi convocado para a seleção do Paraguai, mas o titular da seleção do Paraguai é o Gatito Fernandes, né? Então, eu não contrataria um goleiro assim, eu contrataria um goleiro de peso. Acho que o São Paulo, apesar que não tem dinheiro, ele precisa fazer contratações assim, de peso. O goleiro vem para ser reserva, é opção, e aí eu aposto na base. Agora, nesses nomes do São Paulo aqui, ó, Oscar. Certo ou errada a contratação? Foram 9 reforços. Erradíssimo. Errado. Daí. Enzo Dias. Totalmente. Errada. Geração Enzo, né? Cédric. Esse o Cédric não fez o menor sentido. Cédric é jogador de empresário. Wendel. Nenhum deu certo. Dineno. Nossa, já foi e não volta mais. Tapia. Chileno. Tolói, chileno, temos um chileno. O Tapia ajudou, né? Eu acho ele fraquíssimo, mas ajudou. Você acha que então foi ok? Ok. Pro Miller, não? Não. Rafael Tolói? Não. Bem menos até porque ele tem 30 e poucos anos e ele machucou 2 vezes e jogando pouco. Esperava-se mais dele, né? E o Mailton? Também, meu Deus, né? Quase não jogou, Michele. E o Rigoni? Esse aí eu não entendi nem porque veio. 5 anos, 4 gols? Como é que faz? Não dá, né? Mas o Tapia marcou gol quando precisou, não marcou? Não? O Tapia fez uns golzinhos aí, é bem verdade. Eu falei, o Tapia... Então, desses 9, podemos tirar o Tapia, se salva? Eu não tiro ninguém. Os 9? Não. Pegaria o B com os 9? Os 9 pode ir embora. Eu não teria contratado nenhum deles. Também os 9. Nossa, então errou mais que o Palmeiras. Então, você contratar no desespero, é isso que acontece. Contrata por dizer, não, São Paulo, apesar das dívidas, a folha salarial do São Paulo é 30 milhões por mês. Não é uma folha baixa. Mas é um problema isso. Então, lógico, né? Tá o salário atrasado. Bom, daqui a exatamente uma semana teremos a abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nada menos do que 128 clubes divididos em 32 grupos vão disputar o título da competição. O São Paulo, atual campeão e dono de 5 taças do torneio, apresentou hoje o time que vai lutar pelo Hexa. Marina esteve lá e conta como foi. Olá pessoal, tudo certo por aí? Eu tô no CFA Laudo Natel em Cotia porque o São Paulo abriu seu treino do elenco que vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior já a partir dos primeiros dias de janeiro. Inclusive, o tricolor é o atual campeão e vai em busca deste bicampeonato consecutivo. São 30 atletas inscritos, nascidos entre 2005 e 2009 e o time é a base que foi campeã na Copa do Brasil Sub-20 desta temporada. A gente está muito preparado, o título nos ajudou mais uma vez, a derrota do Campeonato Paulista nos ajuda enquanto aprendizado e a gente está muito preparado para tentar se aproximar mais uma vez desse bicampeonato. Está sendo uma preparação muito boa, a gente, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu vejo muita ambição no olho dos meus companheiros para esse bicampeonato. Alguns já foram campeão, outros ainda não, então a gente está muito feliz, muito
uma expectativa muito boa depois de ter sido campeão da Copa do Brasil para conquistar esse bicampeonato, né? E alguns ser campeão pela primeira vez. Eu estou muito animado para essa copinha, que é um campeonato muito importante, é o campeonato mais importante de base, e estou com a expectativa muito alta para defender o título e busca do bicampeonato para São Paulo. São Paulo está no grupo 19, ao lado de Real Soccer de São Paulo, Maruinense do Sergipe e Independente do Amapá. E a sede vai acontecer em Sorocaba, com jogos ali no estádio Walter Ribeiro. A estreia do tricolor será no dia 4 de janeiro, às 11 da manhã, contra os sergipanos do Maruinense. Tá certo? Eu volto com vocês por aí. Vou fazer uma pergunta pra você. Sabe que time, teve um grande time de São Paulo que dispensou o tal do Coronel, o goleiro lá, que é metade paraguaio, metade brasileiro. Teve um time que dispensou o Coronel. Sabe quem foi o time que dispensou? São Paulo. Ele passou na base do São Paulo, foi dispensado. E aí perguntaram pra ele o que teria acontecido. Aí ele falou assim, o motivo exato eu não sei. Talvez tenha sido um problema entre o meu representante e algum diretor do São Paulo. Ele falou. Engraçado, né? Que tipo de problema pode ter acontecido que dispensaram o goleiro? E aí, será que foi o mesmo problema que fizeram com que o Hendrick fosse dispensado? Vai saber. Agora, gente, sabe o que acontece comigo? Eu não sei o que acontece com você, acontece com vocês também. Eu desconfio de tudo. Eu desconfio de tudo. Já desconfiava muito. Agora eu desconfio de tudo que acontece no São Paulo. Quer ver? Vamos lá. O São Paulo emprestou o tal do Mailton pro Fortaleza. O cara chegou agora, faz, sei lá, um mês que ele chegou, um mês e pouco que ele chegou. Emprestou o Mailton pro Fortaleza, vai disputar a Série B, vai ficar todo 2026. Eu fico me perguntando o seguinte, por que contrata, então? Quem é o empresário desse Mailton aí? Teve comissão? Como é que foi? Porque é uma negociação, o cara veio, né? Já tinha o lateral direito, lá tinha o Mike da base, já tinha o Cedric, contrataram esse Mailton aí. E agora não serve mais. Até mês passado ele servia, foram lá, contrataram o cara, negociaram, não sei o quê. Agora foi pro Fortaleza, não serve mais. Eu desconfio de tudo, você me desculpa, eu desconfio de tudo. Outro que foi embora, o tal do Belém lá, o zagueiro, foi embora, foi emprestado, 22 anos, foi pro Camboriú, vai disputar a primeira divisão lá do Campeonato de Santa Catarina e vai fazer exame médico, também não foi aproveitado na base, não foi aproveitado pelo Crespo, tá, ele é pior que o Sabino, esse menino aí da base? Não sei, sinceramente não sei. Então, pra mim, eu desconfio, agora eu tô desconfiando mais ainda de tudo que essa diretoria faz, tudo que esses caras fazem, comandados pelo presidente mais bunda mole da história do São Paulo, que continua desaparecido, né? Não sumiu, não fala nada, se escondeu, deve estar embaixo da cama, se escondendo das pessoas, perdendo o seguidor para desespero dele, né? Que as pessoas estão deixando de seguir. E tudo que essa gente faz, para mim, eu desconfio. Tudo. Porque eu achava que era só incompetência. Mas a gente viu, no caso dos camarotes aí, né? Do caso da injeção, em tantos outros casos, da BMW, a gente viu que não é só incompetência. A gente está vendo que não é só incompetência. E aí, olha só essa... Vê se dá para acreditar nessas coisas que acontecem no São Paulo. Por que eu falo para vocês que esses caras, não é que eles se julgam os donos do São Paulo. Eles são os donos do São Paulo. Eles cuidam do São Paulo, que mesmo quando tá ruim tá bom, eles cuidam do São Paulo como se o São Paulo fosse deles, pertencesse a eles. E eles usam o São Paulo em benefício próprio. Ninguém está preocupado com a instituição, ninguém está preocupado que o São Paulo volte a ser grande, ninguém está preocupado com a dívida, ninguém está preocupado com o péssimo nível do futebol apresentado nos últimos anos, ninguém está preocupado com o péssimo departamento médico, que amanhã eu vou falar para vocês uma reportagem que o São Paulo é líder de lesões nos últimos 10 anos. 10 anos, o São Paulo é o time que mais tem jogador lesionado. Ninguém está preocupado com isso. Eles usam o São Paulo em benefício próprio. Quando eu falei para vocês do caso da BMW, que os caras pegaram 12 BMWs, 4 ficou com Casares para ele distribuir, ele fazer aquele joguinho de troca de favor, e cederam espaço, né, ações para a concessionária lá para Austin, e o São Paulo não ganhou nada com isso, nada, só os diretores ficaram andando de BMW blindada. E aí, olha só o que aconteceu, o escândalo do dia, o escândalo do Natal do São Paulo foi o seguinte: o canal 3 Zagueiros, lá com o Ale Salvador e o Maurício Barros, aliás, um ótimo canal, se você não segue, 3
São pessoas que são muito que divulgam o São Paulo, lutam pelo São Paulo, têm um sentimento pelo São Paulo. Eles divulgaram um vídeo, tem na internet, no YouTube, que eles mostraram o contrato que essa empresa aí das BMWs tem com... Contaram toda a história do envolvimento da Austin com o São Paulo, o contrato com a BMW, e aí eles fizeram o seguinte. Olha que inacreditável, gente. Aliás, essa empresa cancelou o contrato com o São Paulo porque eles, segundo eles não atingiram o objetivo, né, que era divulgar a marca. Eles falaram que o resultado foi ruim, então eles não cancelaram o contrato. E aí, olha o que acontece. O tal do Julinho Casares, que é um boyzinho aí, um playboy, filho do Casares, que tem aquela história que é muito mal contada, daquela empresa que ele tem de pet shop, de bicho lá, que tem uma parceria com um cara que é ligado à base do São Paulo, que tem jogadores da base. Uma história muito mal contada. Ele fez um contrato com essa empresa aí. Com a mesma empresa das BMWs, ele fez um contrato. Aí ele ia ter que fazer divulgação de uma marca de um carro, aí ações, não sei o quê, participar de eventos, os cambal. O contrato é entre 2024 e 2025. Sabe, então, ele divulga, aí o que ele ganha, o que ele teria que dar em troca? Um dos fatores que determinaram o contrato, que o pessoal do Três Zagueiros divulgou, disponibilizar para a empresa o camarote do Morumbi, para que a empresa leve os clientes lá. Agora, eu faço olha que escândalo, gente, olha que nojo, que podre que é esse clube, que virou esse clube na mão dessa corja. O que o São Paulo ganha? Primeiro, o que esse boyzinho aí, que esse playboy, é do São Paulo? O que ele faz no São Paulo? Qual é o cargo dele? O que ele contribui para o São Paulo Futebol Clube? Me fala. Ele não tem cargo nenhum no São Paulo. Nenhum. Ele não é nada no São Paulo. Ele é filho do blogueirinho que é o presidente do clube. Então, por que ele, no contrato que o pessoal do Três Zagueiros divulgou, por que ele oferece camarote do São Paulo para a empresa? Você tem noção do quanto o São Paulo virou uma várzea na mão dessa gente? Como esses caras usam o São Paulo em benefício próprio? Quanto que o São Paulo perdeu? Perdeu de dinheiro aí nessa negociação aí com esse camarote? Quanto que o São Paulo deixou de arrecadar? Um clube que deve 1 bilhão. E por causa desse boy aí, desse playboyzinho, que não tem nada a ver com o São Paulo. E ninguém fala nada, gente. O presidente se esconde, ele não explica, ele não fala nada. Ninguém fala nada. E agora, eu queria fazer uma outra pergunta, porque ainda está tramitando lá o pedido de impeachment, tem 57 assinaturas dos 256 conselheiros. Tem conselheiro ainda que ainda está do lado desse cara. E eu queria entender por quê. Qual o motivo que faz você, conselheiro múmia, que está aí defendendo ainda, fazendo parte do bloco que defende esse presidente, essa gestão? Não é só um presidente, a gestão. Eu queria saber o que você tem na cabeça, que tipo de perfil que você tem, o que você está achando para continuar apoiando essa gestão. Que teve só 57 assinaturas. Tem 100 e tantos lá que estão indecisos, que estão, eu não sei. O que falta para vocês, que vocês devem conhecer os bastidores muito melhor do que a gente. Vocês estão aí no dia a dia, vocês sabem como funcionam as coisas aí. A gente está sabendo agora, a podridão, a imundice que vocês vivem aí. Um mar de lama, para dizer lama, né? Vamos falar, ser lama para ser suave. Um mar de lama que vocês convivem aí. O que está faltando para vocês perceberem que essa gestão aí destruiu o clube? Qual é a defesa? Vocês não estão acreditando ainda? Vocês acham que o Casares não sabia? Que ele foi enganado. O filho dele, o boyzinho lá enganou ele. O Schwartzman, a ex-mulher dele enganou. Ele não sabia de nada. O cartoloco lá, o Carlo Magno, enganou ele não sabia de nada. Então vocês estão acreditando que ele é um santo, que ele é um ingênuo, tadinho. Não sabia de nada. Sério, gente, hoje eu tava conversando com uma amiga e ela tava falando, Barolo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, gente, tem. Olha na mão de quem tá o São Paulo. E eu sei que tem muita gente falando de contratação, muitos canais falando de contratação, eu respeito, acho legal, até sugiro para que você assista, para ter esse tipo de informação, mas aqui a prioridade vai ser essa imundícia aí, para não cair no esquecimento. Todo dia eu vou lembrar, todo dia eu vou falar do caso dos camarotes, desse Schwartzman, da Mara, desses conselheiros, desse presidente covarde.
todos os dias a gente vai falar. O destaque principal no canal, até que se tome uma atitude, até que alguém tome uma decisão a respeito dessa imundície toda, todo dia o principal assunto do canal vai estar relacionado a isso. A gente vai falamos aí do goleiro, desse péssimo planejamento, de todas as lambanças que o São Paulo faz, mas o assunto principal desse canal vai ser para que não caia no esquecimento esse mar de lama, essa imundície, esse monte de escândalo envolvendo essa corja que hoje comanda o São Paulo, que hoje está cuidando do São Paulo, do clube que a gente ama. Então você me desculpa, eu sei que Natal, depois do Natal, véspera de Ano Novo, a expectativa do Ano Novo, eu sei que você queria ouvir notícia boa de contratação, mas, gente, desculpa, eu não tenho nem estômago para falar disso, nem estômago, sabendo que tudo que acontece no São Paulo, que é divulgado, quem divulgou esse contrato com esse boyzinho aí foi a empresa, a própria empresa que divulgou, os 3 zagueiros lá, eles mostraram o contrato lá. Então tá aberto, tá todo mundo sabendo, tá fedendo e todo mundo tá sentindo o cheiro lá dentro. E tem os caras que fingem que não estão vendo, põem um pregador no nariz e fingem que não estão vendo. E eu fico me perguntando qual o motivo que fazem vocês são burros, se são cegos, se são burros ou se são coniventes. Não sei, porque não tem explicação, para mim não tem explicação. Essas múmias aí que estão apoiando esse presidente ainda, para mim não tem explicação. São Paulo mira jogadores com perfil de Danielzinho e não prevê grandes investimentos. Tricolor busca soluções para problemas financeiros em meio às necessidades do elenco. Por Bruno Gilfrida, São Paulo. 26 de dezembro de 2025, 4h01 atualizado a 17h. São Paulo anuncia a contratação de Danielzinho, do Mirassol. O São Paulo não vai fazer, novamente, grandes investimentos na próxima janela de transferências, que vai de janeiro a março. A tendência é que o tricolor busque jogadores com o mesmo perfil do primeiro reforço anunciado, o volante Danielzinho. Mas siga o canal GE São Paulo no WhatsApp. O meio-campista disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e foi um dos protagonistas da campanha histórica do Mirassol, que se classificou para a Conmebol Libertadores. Aos 31 anos, acumula passagem por clubes de divisões inferiores no futebol nacional, está em alta pela temporada passada e ficaria sem contrato. Além de Danielzinho, o clube também já contratou o goleiro Carlos Coronel, que ainda não foi anunciado. O São Paulo entende que é possível reforçar o elenco do técnico Hernan Crespo com protagonistas de outros clubes, mesmo sem pagar pela transferência. Mais do São Paulo. Mas veja como estão as negociações entre São Paulo e Botafogo por reforços, mas saiba quem são os garotos que vão defender o título do tricolor na copinha. Mais novo goleiro do São Paulo, Carlos Coronel, foi dispensado de Cotia na adolescência. Crespo em conversa com membros da diretoria do São Paulo. Foto. Reprodução, Instagram. O São Paulo tem monitorado o mercado e conduzido negociações em busca de jogadores que tenham um perfil parecido com o de Danielzinho. Lideranças com experiência, mesmo que por times considerados menores. Mas leia mais notícias do São Paulo. A tendência é que o São Paulo busque a contratação de jogadores não tão jovens, mas também sem ultrapassar por muito a barreira dos 30 anos. Danielzinho tem 31. Nas negociações com Botafogo, por exemplo, o tricolor tem interesse no lateral direito Vitinho, 26 anos, e no meia Savarino, 29 anos, além de não descartar Joaquim Correia, 31 anos. A prioridade no São Paulo, porém, diante da crise financeira que enfrenta, é contratar sem custos de transferência. Ou seja, buscar trocas, empréstimos ou jogadores em fim de contrato.